Sempre achei a música um caminho, né, sempre tentei ser profissional dentro da música, busquei, né, essa profissionalização, mas ao mesmo tempo, assim, não sei, eu acho que eu tinha uma questão que as músicas são coisas muito íntimas. E eu tinha um certo apego de dividir também. Como ainda tenho, é um processo, assim, ó, pra soltar a música. Tem 2 músicas, né? Já fala tudo. Eu gosto muito de trip hop, gosto muito de coisas meio aleatórias, assim. Eu não sou uma pessoa que sei lá, sigo todo esse gênero, eu abraço tudo, né? Eu gosto das coisas que vão surgindo, assim, pra mim, eu vou achando interessante. Mas pra compor esse trabalho, eu acho que é uma junção não só das minhas referências, mas também das referências do Peu e do Ravel, né? Então, eu lembro que uma grande referência foi bem pop, assim, era a Billie Eilish, que a gente tava pensando muito. Mas ele também trouxe Dirty Projectors, eu gosto muito de Atoms for Peace, gosto de Massive Attack, gosto dessa produção brasileira também, né? Que é bem híbrida, que tem várias influências muito doidas. Então, geralmente vai para esse caminho. Eu sou uma pessoa bastante extra musical. Eu acho que tudo, assim, tudo que acontece, tudo que eu percebo é uma grande influência, assim, musical também. Porque entendendo que a minha parte é a parte poética, né, no sentido de uma poesia escrita, né, da letra, então são impressões muito particulares do mundo, né? Então eu acredito que tudo acaba influenciando. Eu gosto muito de artes visuais também. Acho que tudo isso acaba virando um saladão ali. Então, eu sempre gostei bastante e aí, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar numa exposição lá no Sesc de arte contemporânea e eu vi que existia uma pluralidade, assim, eu poderia inovar em material, em ponto de vista, em pesquisa, eu poderia ir em lugares que são muito outras formas de expressar as coisas que eu percebia. A primeira temática que eu tive foi meu próprio corpo, né? Sabe que nem bebê, assim, que vai reconhecendo seu próprio corpo? Eu senti que esse foi o meu momento, assim, das artes visuais. Reconhecer o meu próprio corpo, né? E eu fiz uma pesquisa sobre o corpo gordo e uma pesquisa fotográfica, conceitual a respeito desse corpo. Hoje em dia eu gosto muito de associar também a mídia, no sentido de... Eu tava até falando com o Victor, assim, na entrada, né, que eu tava fazendo uma obra para uma exposição, Corpos da Água Vermelha, e era uma obra que eu tava pensando em colocar o nome de A Traição da Imagem. Sabe aquela obra do Magritte? A Traição da Imagem, que é um cachimbo, e falar, isso não é um cachimbo, porque isso não é um cachimbo, isso é uma imagem. Isso é uma pintura, né? Isso é uma outra coisa, não é a matéria em si. E eu acho que na nossa cultura digital a gente perde essa noção de materialidade, do que é digital, do que é abstrato, né? Como a gente vive a nossa vida. E eu acho que isso reverbera muito nas produções musicais também. Eu acho que eu parto de um lugar até um pouco intelectualizado, assim, nesse sentido, porque tudo acaba virando material, né? Vai pra música, vai para as artes visuais. Então, né, eu estava fazendo uma obra que era o corpo, Traição da Imagem, né? Era um GIF. E aí, e que dizia que isso não é um corpo, isso é uma imagem. Uma forma de... É uma crítica também, né? A publicidade, que gosta muito de explorar corpos dissidentes, mas acesso estrutural que é bom nada, né? Então, isso é uma imagem, isso não é acesso, isso daí não é corpo, isso não é mudança. Lógico que é mudança em determinadas escalas, mas eu acho que a mudança estrutural mesmo talvez precisasse de um pouquinho mais de materialidade. E e era mais ou menos isso que eu estava querendo imprimir nessa obra. E esses discursos me interessam, assim, como a gente se relaciona com mídias sociais, como a gente se relaciona com imagem de forma geral. E também isso vai também para música, né? Com o clipe de tubo de ensaio eu quis muito trazer essa sequência
muito frenética de imagens, sem uma narrativa linear, né? Só imagem, porque é isso, a gente não tem um feed. Qual que é a narrativa de um feed? Por mais que o algoritmo ele vá selecionando as imagens que vão aparecendo, mas qual que é a narrativa, assim, de certa forma?